O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, boa noite, Enzo. Boa noite, minha querida Delfa, como é que você está? Eu estou bem, e você, meu amor? Estamos aqui, né, na luta diária, na correria do dia a dia, mas nos nossos momentos que nós paramos para estudar um pouquinho o pensamento de Allan Kardec na doutrina espírita é algo assim reconfortante. Importantíssimo, e nós ficamos muito felizes sempre que você está falando para nós, nos ensinando muitas coisas. Então, para nós é alegria renovada. E seja muito bem-vindo, tá, meu irmão? É uma alegria muito grande. Eu que agradeço a oportunidade de estudarmos juntos. Isso, é isso mesmo. Então, nós vamos dar também uma boa noite para os que estão nos acompanhando ou aqueles que poderão assistir mais tarde, e desejar a todos que também estejam como nós, fazendo já uma harmonia com os nossos pensamentos, e que sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos. E o estudo de hoje é com o nosso querido irmão Enzo Gomes, de Cascavel, no Paraná, e ele sempre traz para nós é impecável, é um estilo próprio dele falar para nós, e é tão interessante mesmo, porque o tema também desperta muita curiosidade, perispírito, inter-relação espírito e matéria. Olha, vamos nos preparar para esse estudo. Então, primeiro nós vamos, já com os nossos pensamentos elevados, agradecer a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, e a Jesus, esse mestre amigo, que está sempre ao nosso lado, nos acompanhando. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos, de compreendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que nos mostra como proceder no nosso dia a dia, como entender esses mistérios que antes nós não entendíamos quase nada. E pedimos aos nossos bons espíritos, a mentora Zilda Gama, para inspirar nosso querido irmão Enzo, que vai trazer o estudo da noite. E nós pedimos que possamos estar com o coração e a mente abertos para compreendermos e colocarmos no nosso dia a dia aqueles ensinamentos que nos foram passados. Sabemos, Senhor, que essa é a doutrina que nos mostra o caminho para a nossa elevação espiritual. E assim, Senhor,
pedindo mais uma vez que nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, a palavra é sua. Muito bem, pessoal, vamos estudar. Vocês sabem que eu gosto de estudar e sou professor de formação, né? E como professor, eu entendo que as palestras, elas são um momento de estudo. Tanto que eu sou daqueles que defendem que o Centro Espírita, ao formular a sua escala de palestras, pense num conjunto de temas que, à medida que aqueles frequentadores que só podem participar das palestras públicas, eles não se sintam carentes de estudo. Né? E tem um papel muito importante as palestras, nessa perspectiva, porque às vezes no grupo de estudo a pessoa fica naquelas assim, eu vou lá para estudar, para aprender e pronto. Então, cria-se o compromisso do estudar naquele dia, naquela hora, lá no Centro Espírita, com aquele grupo. E se as palestras ganham esse caráter de estudar, certo? E como a palestra tem esse foco de você vem, você bebe, você volta para sua casa, então ele acaba tendo um efeito muito mais efetivo que às vezes o próprio estudo. E aí quando a gente, vamos estudar, por exemplo, o pensamento kardeciano no Evangelho segundo o Espiritismo sobre como Kardec entende a caridade. E aí temas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que trata sobre isso, e aquelas palestras vão construindo nos participantes, né, uma ideia consolidada do que Kardec entende sobre caridade. E aí, quando a gente vai para a prática, a gente consegue, de fato, viver aquela mensagem. Né? Então, a palestra, no meu entender, é um momento privilegiado de estudo. Então, nessa perspectiva, eu sempre chamo, vamos estudar? Vamos. Então, fazer o seguinte, pessoal, pega aí, quando vocês estão em casa, o seu livro dos Espíritos, tá certo? E já deixa marcadinho na questão 223. Nós não vamos ver essa questão, nós vamos ver outras questões que estão aí dentro, tá? Mas que a gente precisa ver ali um ponto importante. Então, livro dos Espíritos, questão 223, que é a primeira questão do capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos. Mas, como eu disse, é só para você achar fácil, tá? Muito bem. Para não perdermos muito tempo, enquanto você está aí achando, questão 223. Primeira questão do capítulo 6, Vida Espírita. Pessoal, uma coisa importante antes de a gente entrar aqui é entendermos que muitas coisas que na época de Kardec tinham uma denominação, com o avanço da ciência, né, e com as informações que os espíritos nos trouxeram, elas foram sendo ajustadas conforme o tempo, tá? Conforme o tempo. Isso não é nenhum problema, isso faz parte do movimento cultural, social, dos grupos, né? E, no entanto, não há nenhum problema que eu hoje use uma palavra diferente daquela que Kardec usava, desde que eu entenda o que Kardec falava, eu saiba o que é a coisa. Então, o nome pode ser feito de qualquer forma. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, quando falamos de pessoas que saem do corpo, médiuns, por exemplo, que saem do corpo, sensitivos que saem do corpo, nós dizemos que essa pessoa está em desdobramento. Né? Então, quando todo mundo fala desdobramento, todo mundo sabe o que é. O grande problema é que a palavra desdobramento, ela remete a uma coisa que não tem nada a ver com o fenômeno que está acontecendo. Tanto que Kardec usa emancipação da alma. Ponto. Então, não há nenhum problema se eu quero usar desdobramento, desde que eu saiba o que é emancipação da alma. Porque se Kardec falava de uma coisa e usava uma palavra ou uma expressão para aquela coisa, hoje eu posso usar outra palavra, mas eu preciso entender a coisa. É tanto que eu brinco. Eu consigo sair do corpo consciente, e aí eu até brinco assim, foi a primeira vez que me chamaram de lençol, de cobertor, porque cobertor é que você dobra e desdobra, lençol é que você dobra e desdobra. Eu não sou, isso não é o que acontece. Não é isso que acontece quando eu saio do corpo. Quando eu saio do corpo, acontece emancipação da alma. Então, esse é um problema muito sério, sabe?
Porque a gente começa a falar das coisas e usar as palavras, e as palavras não remetem àquelas coisas, remetem a outras. E esse tema de perispírito, ele acabou sofrendo muito em relação a isso. Kardec falava de uma coisa, ele usava uma determinada expressão que tinha relação com aquela coisa. O tempo passou, nós continuamos usando, por exemplo, a palavra perispírito, mas não estamos falando mais da mesma coisa. Então, na época de Kardec, quando Kardec falava perispírito, na cabeça das pessoas vinha uma coisa. Hoje, quando nós falamos de perispírito, na cabeça das pessoas vem outra coisa, completamente diferente daquela que Kardec falava. E isso gera muita confusão. Por isso que, muitas vezes, quando se fala de perispírito, a pessoa diz, isso é muito difícil. E muitas vezes, nas palestras dos nossos irmãos, que às vezes vão se inspirar para falar na literatura pós-Kardec, aí você assiste 2, 3 palavras, você pergunta, o que é perispírito? Você diz, olha, é tão difícil de explicar, e isso é um problema. Porque perispírito é uma das coisas mais simples e básicas dos temas que Kardec trata. Então, por que é tão complicado? Justamente por causa disso. Como nós deixamos Kardec de lado e passamos a nos inspirar e basear no relato dos espíritos, com todo respeito, com todo carinho, e tem um motivo para isso, tá, pessoal? Dos espíritos relatarem desta forma, tá? E a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem que pensar em algumas hipóteses para a gente pensar, tá? Para não chegar aqui e dizer assim, o Enzio falou que é isso. Não. Tem algumas hipóteses, tá? E aí, juntos, pensamos, né? Kardec vai dizer que um grupo espírita sério só tem uma característica, a troca de ideias. E para ter troca de ideia tem que ter respeito, tem que ter estudo, tem que ter reflexão, para que possamos trocar ideias. Então, existem algumas hipóteses. Porque mudou, pessoal. Não temos o que... Isso é fato. Quando Kardec fala de perispírito, ele usa 2 expressões, e cada uma tem um objetivo. Ele vai usar uma no Livro dos Espíritos e vai usar outra lá na Gênese, tá? E ambas dizem respeito às propriedades e funções do perispírito. Ele vai chamar aqui, ele vai dizer que o perispírito, aí eu vou usar as 2 juntas, tá, pessoal? É o laço, né? Aí no outro momento é o traço de união entre o espírito e o corpo físico, certo? E, do mesmo jeito, o espírito é o traço, laço de união entre o espírito e a matéria. Ok? Então, o que é perispírito? É uma coisa que nós não sabemos o que é. É energia. Não é, pessoal. Energia é outra coisa. Perispírito é feito de fluidos, e fluido não é energia. Me desculpa se todo mundo pensa assim hoje, mas não é. Isso fere a forma como Kardec trata desse assunto. Perispírito é feito de fluidos, e fluidos é matéria. Ponto. Quem quiser questionar, leia o capítulo 14 de A Gênese. Estude o capítulo dos fluidos, ou os fluidos, ou simplesmente fluidos, dependendo da edição, da tradução, né? Perispírito é feito de fluidos. Existe uma íntima relação entre fluidos e energia. Ok. Mas perispírito é feito de fluidos. Então, esse negócio chamado perispírito é uma coisa feita de fluidos, quintessenciados, que serve, que tem como objetivo para que o espírito possa atuar sobre a matéria e a matéria possa reagir sobre o espírito. Ponto. Simples assim. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou deixar de existir. Apesar de que eu passarei, num determinado momento, pelo fenômeno morte, que é o fenômeno que está relacionado à minha condição de encarnado. Para que eu, espírito, possa me ligar a este corpo, lá quando tem a fecundação, o que vai fazer com que eu consiga me ligar ao corpo é esse laço, esse traço, que permite que eu me una ao meu corpo. Ponto, pessoal. É simples assim. No estudo do capítulo 14 de A Gênese, esse capítulo dos fluidos, os fluidos, ou simplesmente fluidos, dependendo da tradução ou da edição, certo?
Kardec vai explicar detalhadamente o que são os fluidos, tá? E eu até sugiro para a leitura a edição da Gênese do Lar Espírita André Luiz, da editora Celde, tá? Porque aí temos o texto lá da 4ª edição. E quando Kardec trata dos fluidos, e aí entendemos bem direitinho o que são esses fluidos, porque se eu entendo o que são os fluidos, eu vou entender o perispírito. Porque o perispírito é feito de fluido. Ok. Ele tem essa função, que eu consiga me ligar a formar esse corpo. Ok. Um outro ponto é, como ele fala, traço, laço, que une o espírito à matéria e une o espírito ao corpo físico. Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica para lá. Mas eu continuo atuando sobre a matéria. E para que eu atue sobre a matéria, eu preciso do perispírito. Certinho? Pessoal, isso é muito simples. Como o perispírito, para os espíritos interagindo conosco, e nós, quando em estado de emancipação da alma, se eu sair do corpo agora, pessoal, os videntes vão me ver assim, com essa estrutura aqui, né, do baixinho, meio gordinho e tal, né? Eu vou estar de óculos, porque daqui a pouco eu explico isso. Mas vou me ver de óculos, certo? Cabelinho ralo, um aeroportozinho aqui em cima, tá? Eu tenho uma tatuagem, vão ver a tatuagem em mim e tal. As pessoas vão olhar assim. Os videntes vão me ver assim. Certo? Por quê? Porque eu estou preso a este corpo. Kardec usa a ideia de preso mesmo. Eu estou preso a esse corpo e o meu perispírito mantém a forma deste corpo. O que não impede, por exemplo, de eu, fora do corpo, eu possa, numa atividade de desobsessão, ir a espíritos que estiveram ligados a mim, por exemplo, na encarnação passada, e eu possa assumir a forma que eu tinha na encarnação passada, e continuo ligado a esse corpo. Por quê? Lá no capítulo 14, Kardec explica que os fluidos é uma coisa, certo? Nós já estudamos aqui em outros momentos qual é a ideia, qual é a definição de fluidos, tá? É uma coisa que nós não sabemos o que é, e que o pensamento e a vontade do espírito dão forma e movimento ao fluido. Se o perispírito é feito de fluidos, então o perispírito respeita essa lei, tá? Então, o meu perispírito, ele tem a forma e o direcionamento que a minha vontade enquanto espírito e o meu pensamento determinam. Eu até comento nos estudos que nós fazemos, nos grupos de estudos que nós participamos, que o fluido depende da condição mental do espírito. E eu estou usando a expressão condição mental numa terminologia muito atual da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. Conforme a condição mental do espírito, será a forma e as condições ao qual toda a sua estrutura fluídica se apresentará. Pois bem, então vejam, eu parto de um raciocínio que Kardec me apresenta e eu começo a analisar os fenômenos a partir desse raciocínio. Tudo bem? No capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, temos aqui uma outra coisa nas traduções mais atuais, que isso aqui não está certo, viu, pessoal? Pelo seguinte, se nós pegarmos as traduções mais antigas, ou se pegarmos por exemplo, vai lá no Kardecpedia, onde está tudo prontinho lá para a gente pegar, e pega lá a 17ª edição do Livro dos Espíritos em francês. E peça a uma pessoa que entende de francês, e peça para ele traduzir o título do capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E a tradução é Vida Espírita. Quando Kardec falava de espiritual, ele não estava falando do mundo em que vivem os espíritos. Ele usava a expressão vida espírita. Quando ele falava de como os espíritos vivem, aonde eles vivem, ele usava a expressão espírita, vida espírita. Por exemplo, os fenômenos mediúnicos, Kardec, em muitos momentos, vai chamar de fenômenos espíritas. Isso tem alguma diferença, Enzio? Se vida espírita ou vida espiritual? Tem.
Infelizmente tem. Sabe por quê? Porque Kardec, quando descreve a vida dos espíritos, ele trata dos espíritos que estão libertos da condição de encarnados. Isso é importante a gente lembrar disso. Daqui a pouco a gente volta a esse ponto. E na vida espírita, não tem nada do que tem no mundo material. Nada. Espírito não precisa sentar, espírito não precisa comer, espírito... Mas, veja, Kardec fala do corpo do espírito, do corpo espiritual. Percebam, quando Kardec fala do corpo espiritual, são em determinados pontos, mas quando, assim, muito específicos, e quando ele está tratando de perispírito, nessa perspectiva, ele usa a expressão envoltório. Tá? Envoltório. E a gente vai ver aqui algumas questões onde isso fica claro, a ideia de envoltório. Aquilo que envolve o espírito, que se exterioriza. Entende? O que ocorre é que, inclusive isso tem muito na Revista Espírita, em alguns momentos, muito não, né? Isso aparece nos relatos, mas apenas em alguns textos, como um texto chamado Confissão de Voltaire, e em outros, assim, em alguns pontos, os espíritos vão fazer descrições dos lugares onde eles estão. Tá certo? E não existe, na maioria dos casos, aspectos físicos e fisiológicos. Não tem. Né? Por isso que, no exemplo desse texto, Confissões de Voltaire, Voltaire descreve as habitações dos espíritos. Ele ficou encantado em ver aquelas habitações. Muito bem. Então, Kardec não perde muito tempo com isso, com esses lugares onde replica-se, recria-se o que tem no mundo material. Porque isso só demonstraria um apego a memórias que o espírito mantém. O que caracterizaria inferioridade do espírito. Apego à matéria, apego à condição corporal, significa inferioridade do espírito. É uma negação do processo de continuidade evolutiva. Então, como isso não é importante, como importante para a doutrina espírita, na concepção de Kardec, é nos mostrar a realidade de um espírito que se propõe a se transformar através do processo de conhecimento de si mesmo, o que Kardec mostra é a realidade como ela é de fato. E aí mesmo nos relatos que falam de casas, falam de certas situações, de vestimentas, né, de sensações de frio, de calor, os espíritos trazem uma explicação, Kardec diz, pronto, ótimo, isso aqui, a gente vai ver aqui, tá, pessoal? E ele não dá atenção para isso, porque isso não é importante. O importante é, o que eu preciso fazer para quando eu chegar ao momento do meu desencarne, eu me livrar disso? Eu me libertar completamente de tudo isso, dessas impressões que a matéria mantém na gente. E esse é que é o grande foco da doutrina espírita. Então, qualquer texto que se propõe a ser espírita, ele tem que ter como objetivo me libertar. Então, por isso, nós temos na nossa boa literatura mediúnica bons espíritos, e quando eu falo bons, é bons escritores, não necessariamente espíritos de segunda ordem, tá? Mas bons escritores, que assessorados aí por espíritos mais superiores, trazem literaturas para dizer assim, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vivi igual vocês vivem. Olha o que eu achei aqui. Pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz. E aí eles trazem aquelas descrições desse... Aí é uma forma que eu, tá certo, pessoal? A forma que eu trago para até ficar mais pedagógico, um pedacinho muito pequeno do mundo espírita, que nesse pedacinho muito pequeno, que só existe em mundos inferiores, tem aquilo que, em função da nossa inferioridade, nós reproduzimos lá. Aí eu chamo isso de mundo espiritual. Porque Kardec chama de mundo espírita. O mundo em que vivem os espíritos que se libertaram da influência do corpo físico e da matéria. Aí começa a ficar muito claro. Mas quando a gente pega, às vezes, na literatura, muitas vezes mediúnica, ou na descrição de médiuns, sobre aquilo que eles percebem da realidade espiritual, quando estão em emancipação da alma, né? Muitas vezes nós vamos pegar relatos
volto a dizer, de espíritos e de médiums e de sensitivos, que, como estão fora do corpo, estão atuando como espíritos, né? Como espíritos fora do corpo, o que eles veem faz com que eles entendam, porque não estudaram Kardec, ou porque passou por cima, que aquilo é a realidade dos espíritos, que aquilo é a realidade espírita, que aquilo é o mundo espiritual. Não. Aquilo é simplesmente uma parte muito pequena, que só tem mundos inferiores, de transformações, porque o mundo espírita é composto por fluidos dos lugares em que as pessoas, por ainda estarem apegadas às suas encarnações, constroem para ter referência. Para ter, dizer assim, olha, eu estou num lugar, eu continuo com a minha família, eu continuo morando num lugar que tem parecido... Olha, antigamente eu não tinha carro, eu tinha que andar de busão, eu tinha que pegar o trem. Né? Então, como é que eu vou me deslocar de um lugar para o outro? Aí se cria tudo essas coisas. Só que isso, querendo ou não, é uma manutenção de uma condição, de uma felicidade material. E aí, por exemplo, eu estou aqui, peguei a propósito, eu estou com uma das traduções muito utilizadas do Livro dos Espíritos, e o título que tem aqui é Vida Espiritual. E o título correto é Vida Espírita. Tá bom, pessoal? E aí, vamos virando as páginas aí, e nós vamos chegar numa parte do assunto, né, que é a terceira parte desse capítulo, que é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Tá certo? E aí nós não temos tempo de fazer todas as leituras, toda a leitura de todas as questões, nós vamos para o final desse tópico aqui, na questão 253. Então, virei as páginas aí. Quem está usando um equipamento eletrônico, dá a roladinha. Eu estou usando aqui um tablet, né? Então, roladinha aqui com o dedo. Essas perguntas aqui, essas 4 perguntas, elas são muito importantes para consolidar isso que nós estamos refletindo nesse momento, estudando juntos. Tá? A pergunta, eu estou usando a tradução aqui, então se tiver uma diferença de uma palavra ou outra, pessoal, não tem problema. A pergunta 253 está escrita assim: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Olha a pergunta de Kardec. Os espíritos, o espírito, ele experimenta. Experimentar, pessoal, diz respeito vamos experimentar aqui um cafezinho? Experimentar aqui uma aguinha, por exemplo? Eu estou tomando água porque nesse momento eu estou experimentando sede. Esse é o sentido. Esse experimentar diz respeito à experiência, né? Os espíritos, eles experimentam as nossas, dos encarnados, de nós, espíritos que estamos na condição de alma. Eles experimentam necessidades e sofrimentos físicos. O que é uma necessidade física? Comer. Eu tomei água, porque estava com a garganta seca, né? Se eu não tomar, daqui a pouco começa a tossir. E aí eu não vou ter dificuldade em falar. O clima está seco, a umidade está baixa aqui, cascavel. Então, eu estou experimentando sede e secura. Eu tenho a necessidade de tomar água. Daqui a pouco eu vou comer, estou com fome. Quase 8 horas, pessoal. Né? Eles passam por isso também, eles experimentam isso. E os sofrimentos físicos. Eu tô com a lombar meio dolorida. Ontem eu fiz uns estragos meio feios, assim, que eu não devia fazer. Acabei fazendo, eu tô com a minha lombar. Até ontem à noite, antes de dormir, tomei um remedinho para relaxar a musculatura. Mas tá aqui avisando, olha, você não pode mais fazer essas coisas. Tem que fazer diferente. Isso é um sofrimento físico, porque tem dor, tem desconforto. Então, isso não é necessidade. Eu não precisava ter passado por isso. Entende a lógica da pergunta? Pessoal, o Livro dos Espíritos, a gente estuda assim. Leia a pergunta, entenda a pergunta, tire o máximo dessa pergunta. O que Kardec quer saber com essa pergunta? Porque aí os espíritos respondem a essa pergunta. Aí eles dizem assim, eles os conhecem. Por quê? Porque já foram encarnados. Então, eu acredito que todo espírito que morreu depois dos 50 sabe o que eu estou sentindo aqui. Certo?
quem morou em Cascavel, né? Quem morou no Nordeste, quem morou em Brasília, sabe o que é ser cura. Então, eles conhecem essas necessidades e sofrimentos. Porque os sofreram, mas não experimentam como vós. Então, não é do mesmo jeito. Materialmente, não os experimentam como vós, materialmente. Por quê? Porque são espíritos. Então, o espírito, ele pode sentir sede? Sim, mas não como nós. Porque a sede que eu estou sentindo aqui é por causa do corpo. E se eu não tivesse esse corpo, eu sentiria sede? Não, mas eu já sei o que é sede. Agora eles comecei a entender porque que na reunião mediúnica, tá, os espíritos falam que estão com sede, que estão com fome, que estão com frio, que estão com calor, estão sentindo dor, né? Há poucos dias teve um acidente aéreo aqui em relação a Cascavel, né? O avião caiu, explodiu. Então, alguns amigos nossos que participam de reuniões mediúnicas aqui em Cascavel, como tinha muita gente aqui de Cascavel, relataram que muitos daqueles espíritos foram tratados aqui. E era a sensação de fogo, de queimar, de quebrados, certo? Por quê? Porque eles estavam ali. Então, eles mantêm essa lembrança. Mantêm a lembrança. Agora a gente começa a entender. E é por isso. Então, se eles estavam com essa sensação, porque explodiu e eles viam fogo ali. Então é por isso que os espíritos relatam que muitas vezes a pessoa ela é retirada antes, porque ela não precisa ver aquilo ali para não trazer a lembrança de que está sendo queimada ou de que está sendo. Ela não precisa passar por aquilo. E o espírito que precisa passar pela experiência, então, ele pode ficar acordado? Sim. É a mesma coisa. Você já se queimou? Por que você não bota a mão no fogo? Não liga o fogo, bota lá o dedo. E quando você pensa nisso, o que é que vem? Vem a sua memória, a dor da queimadura. Se o perispírito, segundo a gente aprende com Kardec, é feito de fluidos, e o fluido, a forma e o movimento dele é dado pela mente, pelo pensamento, pela vontade do espírito, se nesse momento você sentir a dor, ou melhor, lembrar dela, para o perispírito é como se você tivesse queimado. Não é porque o perispírito está ligado ao corpo, como muitas vezes a literatura nos leva a entender. Não é porque o corpo está sendo queimado. Porque o que determina é o espírito. O pensamento e a vontade do espírito. Enzo, isso muda tudo, Enzo. Muda. Porque nós aprendemos de um jeito e Kardec ensinou outra coisa. Só que a gente entende agora o que está acontecendo. Isso não é lindo, pessoal. Isso não é maravilhoso. Você agora ter... Olha, nós estamos falando aqui há 30, um pouco mais de 30 minutos. Olha a pergunta 254. Os espíritos sentem fadiga, quer dizer, cansaço, e necessidade de repouso? O espírito precisa dormir, precisa descansar, ele fica cansado? Né? Eu acho que agora a gente já tem a resposta. Né? Já sabemos. Se ele não tem corpo físico, pessoal, ele não se cansa. Mas eu vi lá no livro que o espírito foi dormir. Né? E quando dormiu, ele saiu do corpo. Peraí, ele é espírito, ele não tem mais corpo físico. Olha o que é que nós fizemos. Vocês estão entendendo? A gente materializou o mundo espiritual. Quer dizer, a gente materializou o mundo espírita e projetou para o mundo espírita as coisas que acontecem aqui. E você acha que um espírito que não tem esse conhecimento, na hora que ele escrever, ele vai dizer o quê? Ele vai descrever como que ele sabe. E se ele não estudou Kardec? Pessoal, dos espíritos que a gente estuda, quantos estudaram Kardec enquanto estavam encarnados? Pouquíssimos. Pouquíssimos.
Precisa dizer mais alguma coisa? Então quer dizer que o que eles estão escrevendo está errado? Não, não, eles estão escrevendo o que eles conseguem perceber. E da forma como eles conseguem perceber. Ah, então não vou estudar essas coisas. Estude. Sabe por quê? Aquilo que eu falei no início. Vou dar um exemplo. Quando André Luiz descreve o que ele consegue perceber, pessoal, André Luiz, a causa da morte dele foi câncer de estômago, certo? Ele tinha sífilis. E ele, quando ele morre, chega em nosso lar, né, que é uma cidade igual a nossa, né, que precisa de governador, ministros, tal, para organizar os espíritos, não vira bagunça, porque os espíritos continuam lá exatamente como estavam aqui. Aí a gente entende algumas descrições que ele faz, que a gente diz assim, meu Deus do céu, isso é uma loucura. É igual aqui. Entenderam? Os espíritos, eles morreram, mas não desencarnaram. Eles continuam vivendo a encarnação, só que lá. É muita loucura. Porque eles estão como espíritos. Mas eles não vivem como espíritos, eles continuam vivendo como se fossem almas. E como a divindade não impõe transformação a ninguém, vocês começam a entender a lógica da coisa? O problema é que nós lemos André Luiz e acreditamos que aquilo fosse um espírito. Aí eu conheço muitos amigos assim que o sonho é morrer para nosso lar. Eu digo assim, meu amigo, eu quero fazer tudo que for possível para eu morrer e passar direto. Porque eu não quero... Meu amigo, eu estou com dor na lombar aqui. Você acha que eu quero manter meu perispírito com a mesma estrutura que eu tenho no meu corpo, chegar lá, lembrar da dor na lombar e ficar sentindo isso lá? Kardec me ensinou que não precisa disso, eu só preciso me libertar da influência que a matéria tem e meu perispírito vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Mas sem dor física, porque eu não tenho mais corpo físico. Vai ser só uma lembrança de uma coisa que espero que na próxima encarnação, quando eu voltar, eu cuide do meu corpo melhor do que eu cuidei nessa. Então, é um alerta. Então, a grande importância dessas obras é serem alertas para nós. Mas não para ser a referência da descrição do que é o mundo espiritual. Porque não atendem aquilo que Kardec nos fala. Por isso que Kardec se preocupa muito mais com o ensino moral, para que eu me transforme, e ao me transformar eu me liberte da matéria, do que essa descrição de um mundo que só é a aparência daquilo que nós pensamos e sentimos. E aí ele, não podem sentir a fadiga tal como a entendeis. Consequentemente, não precisam do corpo, do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Pelo espírito não tem órgãos, pessoal. Ah, mas o espírito vem e diz que está com um buraco no coração. Não precisa nem entrar em detalhes. Ele sofreu um tiro no coração, na cabeça dele, tiro, buraco, ele ainda acha que está com corpo físico, mesmo sabendo que já morreu. Porque ele não se preparou para a vida espírita. Ele continua vivendo a vida corporal. E aí, pessoal, quando a gente vai estudar sobre perispírito e muitas obras, é óbvio, eu no mundo espiritual tenho o meu perispírito, ok? Eu não preciso dos aspectos materiais desse perispírito. Mas quando eu vou encarnar, é necessário que o meu perispírito esteja vinculado ao corpo físico, para que eles possam se comunicar. Para que eu possa se comunicar. E o perispírito atue sobre o corpo físico sobre o perispírito. Então, de fato, e eu gosto muito de uma expressão usada pelo doutor Décio Iandoli Júnior, num livro que ele escreve do corpo, da alma ao corpo físico, que ele fala da interface perispírito-corpo físico. Interface perispírito-corpo físico. Que é vamos chamar de uma coisa que existe durante a encarnação. Para justamente o corpo físico e o perispírito conseguirem se comunicar. Pessoal, Kardec não lidou com isso. Tá? Não lidou com isso. Mas as evidências demonstram que, de fato, existe isso. Tá certo? Então, quando o pessoal fala de chakra, de laço, do perispírito ferido, das sensações de memória perispiritual, tudo isso, pessoal, diz respeito a simplesmente a essa interface, que ela é temporária. Ela
ela se forma quando começa o processo encarnatório e ela termina quando, após a morte, termina o processo de perturbação. Terminou isso? Isso não existe mais. E isso só vai se manter se eu mantiver a impressão da matéria, se eu lutar para que isso continue existindo. Para a gente finalizar, né? Aí eu sugiro, pessoal, que vocês vejam todas essas questões, e logo na sequência, a partir do item 257, tem ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E vocês vão ver que muito do que nós falamos aqui, eu não estou inventando, não estou tirando da cabeça, não é mérito meu, né? Está aqui nesse texto, eu não estou inventando nada. E aí, quando você junta esse ensaio teórico sobre a sensação de espíritos e o capítulo 14 de A Gênese, pronto, resolve o ponto. Aí eu entendo por que os espíritos fizeram aquelas descrições, que aquilo... Para quem sai, eu saio do corpo, eu vou aos lugares, eu vejo aquilo que André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda e tantos outros espíritos escrevem, está ali. Só que eu chego lá, hoje, quando eu chego lá, depois de ter estudado Kardec, e eu vou dialogar com aqueles espíritos para que eles comecem, primeiro queiram, e depois iniciem um processo de libertação de tudo aquilo. E já teve a oportunidade de companheiros assim, eu queria fazer o que eu falo, mas é difícil. Mas vamos lá, é difícil não, eu não quero fazer, esse aqui é o problema, esse aqui é o ponto. E aí eles se libertam, e muitas vezes depois eles voltam para conversar e tal, e eles chegam aqui, eu não sei quem é, porque não tem forma. Mas eu sei que eles estão aqui. Pelo envolvimento, pelos pensamentos. E eu sei que é aquele espírito que estava lá, dentro de uma casa, com galinha, como Ivone do Amaral Pereira descreve no Recordações da Mediunidade, toda apegada a uma encarnação, ele se liberta e volta. E ele não precisa mais assumir uma forma para eu saber que ele está aqui. Então, é o que ele fez, e eu deveria fazer também. Mas nós vamos chegar lá, pessoal. Com esforço, e não precisa nem fazer muito esforço, segundo os espíritos dizem na resposta da questão 909. Então, pessoal, para a gente finalizar, certo? Temos perispírito? Tem. Quando você sai do corpo e interage com o mundo extracorpóreo, tudo isso que você vê, tudo isso que lhe dá um sentido, porque estamos encarnados, é tudo, Kardec os chama de aparência. É uma construção temporária porque somos inferiores. Mas chegará o dia que nós vamos nos libertar de toda essa influência da matéria e vamos viver como espíritos, mesmo encarnados. Vivendo a lei divina no máximo que a gente conseguir. E quando isso acontecer, ao sair do corpo, não vai ter nada disso. Nada disso. Mas nós vamos encontrar os nossos amigos espirituais, né? Até mesmo aqueles que ainda não somos afetos, tal, estamos aprendendo, aí você vai encontrar essa pessoa assim, ainda carregando algumas marcas e tudo mais, mas ainda já vamos entender que aquilo é simplesmente em função da condição mental daquele nosso irmão, daquele nosso companheiro. Mas chegará um dia que nem isso existirá, e sairemos do corpo, vamos interagir com os espíritos que não estão encarnados, com essa certeza dessa irrealidade, dessa realidade, que é a verdadeira vida, e a encarnação terá o seu sentido real, processo de experiência para alcançarmos a perfeição. E peço que o Mestre Jesus, que os bons espíritos, que a querida Zilda da Gama, com certeza nos inspirou nesse momento, né? Possamos estar juntos, estar unidos em momentos de estudo como esse, para aplicar. Agora é aplicar, pessoal. Esse conhecimento é só aplicar, sabe? Né, minha querida Delfa? Olha, foi muito proveitoso, porque realmente nós estudávamos assim antigamente e tínhamos uma compreensão diferente daquilo que você está trazendo, Éncio. Então, para nós, tenho certeza que abriu, assim, mais uma janela importantíssima. Sabe por quê?
ficou um pouco assim, uns dizendo, não, mas não tem nada no mundo material, no mundo espiritual, e os livros, né, fala que tem, que viu, mas é como você está explicando, depende do grau desse espírito de estar mais evoluído ou não, e aí, ele ainda, se estiver preso à matéria, ele vai ver muita coisa como estava aqui no mundo que ele habitou, não é? Então, para nós, foi. É tanto que quando a gente pega o que eu considero como boa literatura, que são livros muito inspiradores, eu não olho essa literatura como a referência de mundo espiritual, mas como livros inspiradores para que eu me liberte dessa condição aqui. Então, você pega o Manuel Miranda, o André Luiz, o irmão Jacó, que vem aqueles espíritos que já estão libertos, eles não conseguem ver. Então, por exemplo, André Luiz, ele descreve um processo semelhante, para a gente ter uma ideia da materialização aqui no nosso mundo. Então, doamos ectoplasma, o espírito usa esse ectoplasma no seu perispírito para criar a aparência da matéria, né? Às vezes até se tornar uma gênere, quer dizer, você pode pegar nele, ele fica igual a gente encarnado. E André Luiz, como é que ele vai descrever esse processo lá? Então, ele cria um contexto, um cenário, né, para dar a ideia de que, olha, os espíritos, mas eu não consigo ver. Então, alguma coisa acontece para que eu possa vê-lo. Então, ele usa a metáfora da materialização. Mas é que nós fizemos, assim, no mundo espiritual tem materialização de espíritos. Peraí, mas materialização é um fenômeno que é assim, 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 assado. Isso não bate com o que a gente aprende com Kardec sobre fluidos. Então, a gente entende que André Luiz está trazendo uma ilustração para nos dar a ideia, ficar compreensível. Diz assim, olha, os espíritos que se libertaram, eles não têm mais forma. Exato. Sabe? Não tem forma. Então, aí ele está dizendo, eu ainda tenho forma porque eu ainda sou apegado. Sim. Então, Êngio, pelo amor de Deus, não fica apegado, para não ficar igual a mim, para ficar igual àquele que nem tem forma mais. Então, evolua, se esforce, se transforme. Esse é o apelo que esses espíritos, né, que trouxeram essas informações, fazem para a gente através daquelas histórias. Essas histórias que passaram assim como, não, é assim que é. Não, é o que ele estava vendo naquele momento. Então, é como você está trazendo para nós, nos libertarmos, aprendermos. Kardec deixou bem explicada essa parte, mas para nós, cada irmão que traz como você esse esclarecimento, é muito importante mesmo. E nós, mais uma vez, só temos a agradecer com todo o nosso carinho, uma palestra muito boa. Tenho certeza que todo mundo vai ficar, todos que assistirem e que assistiram, estarão muito satisfeitos. Então, meu querido, nós vamos fazer agora a nossa prece final e agradecer, Senhor, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que aprendemos essa noite, pelo esse estudo maravilhoso que o nosso irmão nos trouxe, inspirado, com certeza, pela nossa mentora Zilda Gama, e que nós possamos estar refletindo tudo isso que ele passou para nós, porque realmente abre mais um campo de estudo, e é isso que a doutrina nos convida. Vamos estudar, que cada vez ficamos mais agradecidos também ao nosso Pai, agradecidos a Kardec, porque ele nos faz a compreensão que necessitamos para nos libertarmos dessa condição do mundo material e do apego. É muito importante, Senhor, que possamos refletir e agradecemos mais uma vez ao nosso querido irmão Enzo e que ele também tenha uma noite muito boa, agradável e com a bênção de Deus. E para nós,
para aqueles que estão ainda acamados, doentes, que possam receber as bênçãos de Deus, como nós estamos pedindo para todos nós. E que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, olha, aquele abraço muito apertado que nós estamos enviando, tá? Fica com Deus.